Em 2011, no Reddit, uma conta fez vários posts com sequências de números, que de primeira pareciam aleatórios, mas junto uma galera grande que se dedicaram a descobrir o que era para significar tudo isso. E o final pode ser bem frustrante. Mas não desanime em querer saber o que aconteceu e o porquê. Isso fez com que uma comunidade de decifradores se juntasse e descobrisse o que essa página queria dizer, no meio de todos esses enigmas encriptados. Eu me chamo Sharktax e hoje vamos saber o que essas mensagens codificadas escondiam, e se talvez a 858 e vários outros números aí queria dizer alguma coisa. Antes de tudo, eu vou explicar como funcionavam os enigmas do A858. Esses enigmas estavam encriptografados em DES, que é uma forma de criptografia um pouco antiga. Para encriptar em DES, você precisa de uma palavra-chave. E essa palavra-chave vai ser a base para criptografar uma mensagem. E boa parte dos posts do A858 estavam encriptografados assim. Uma outra forma que eles estavam usando é MD5, que é uma forma de criptografia ainda mais complexa, então não vou entrar em muitos detalhes sobre ela. E a outra forma de criptografia que eles usavam muito também era o hexadecimal, que é um formato bem fácil de decodificar. Os malucos que estavam no meio dessa brincadeira toda chegaram a fazer um Excel inteiro, registrando todos os posts desse Reddit, e muitos deles não tinham nada, era apenas informação aleatória, então eu peguei os que davam no mínimo em investigação. Um dos primeiros posts relevantes que eu peguei foi do dia 4/7/2011, com essa sequência de números, e com esse título. Todos os títulos de todos os posts descriptografados nos entregam a data e uma hora, e nesse caso era uma segunda, de 4 de julho de 2011 às 9 horas. Se você manja um pouco sobre programação, ou sabe o mínimo dela, você deve ter deduzido que isso se trata de um hexadecimal. Hexadecimais é praticamente uma linguagem que vai de 0 a 9 e A até F. Por exemplo, se você quiser escrever o número 79 em binário, ele seria assim, e traduzido em hexadecimal, ele seria simplesmente 4F. E agora que você manja muito de hexadecimais, saiba que sim, boa parte dos posts estão encriptados em hexadecimal e são fáceis de se decodificar. Essa postagem decodificada fazia referência a um livro chamado Patriotismo e Governamento de Léo Tolstói. Aproxima-se rapidamente o momento em que chamar um homem de patriota será o insulto mais profundo que você pode oferecer a ele. Patriotismo agora significa defender a pilhagem no interesse das classes privilegiadas do sistema estatal específico em que nascemos. O que isso pode significar para o enigma, a gente não sabe. E isso é um padrão muito chato nos enigmas dessa página. Muitos posts não tinham sentido e eram impossíveis de decifrar, e os que eram decifrados não tinham nenhuma correlação entre si. Nesse próximo post, a galera não conseguiu achar o hexadecimal dele, e nem no Wayback Machine dá pra encontrar alguma coisa sobre esse post. E só pra você saber, muitos dos posts hoje em dia já não tem mais como ter acesso, e muitos deles nós temos apenas as soluções que os usuários nos deixaram. Isso porque a página tá deletada. A maioria dos posts também estão deletados. Mas a mensagem decodificada se tratava de um desenho do JFK e uma frase dita por ele: "Não podemos esperar que todas as nações adotem sistemas semelhantes, pois a conformidade é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento." Mas era apenas isso. Mas ele se condiz com a próxima sequência de posts, ou pelo menos tem uma característica parecida. Os próximos posts se tratam sobre uma sequência de 5 GIFs quase idênticos. Porém, 1 ou 2 pixels estavam diferentes, e 2 pixels são muito importantes aqui, porque esses GIFs escondiam mensagens. E era uma imagem bem pequena de uma mulher chamada Sarah Palin, a 11ª governadora do Alasca, com uma palavra embaixo: Maverick. Esse foi o primeiro post dessa sequência de GIFs, não tinha nada nela. Então o que acontece é que essa imagem se tratava de esteganografia, ou seja, mensagens escondidas dentro de outras mensagens. Nesse caso, um GIF. Eu mesmo fiz esse Xdump no meu Windows e tá um pouco diferente dos caras que resolveram o post, mas lá estava, um link encurtado para um site. E tirando o encurtamento e pegando o link completo, ele nos leva até um site com a notícia sobre steganorobôs, nos alertando sobre robôs que faziam esteganografia em imagem de 700 por 700 pixels para roubar informações pessoais. Ok, será que isso foi um aviso? No terceiro GIF, que foi postado no dia seguinte, era a mesma imagem, porém uma linha de hexadecimais estava diferente. Essa diferença se dava porque na imagem anterior, no lugar dessa linha, tinha um hexa para o link. Se você reorganizasse esses números, você chegaria em uma sequência de outros números. E é interessante que essa sequência de números se parece muito com a norma ISO, sobre sistemas de criptografia. E ISO serve para criar essas normas de padrões e enfim.
E nesse caso, era sobre o cuidado da confidência de informações. Passando para o quarto GIF, que de novo era a mesma imagem, com algumas diferenças visuais, e bem, fazendo o mesmo processo de xdump, você obtinha um hexadecimal da imagem. E ele tinha 32 caracteres. E para você que não sabe, a função MD5 cria hashes para mensagens ou arquivos com 32 caracteres. Ou seja, é praticamente um identificador para arquivos. E essa sequência de números identificava o que exatamente? O nome da página. E o último GIF, eu não consegui pegar ele porque ele está excluído. Mas, decifrando ele só tinha um link para um post anterior da página. E não tinha nada demais. Mas lembre-se dele. Ok. Por enquanto temos uma governadora e um prefeito. Com certeza você já ouviu sobre o JFK na escola. E como ele foi muito pica. Eu fui atrás do histórico tanto do JFK quanto da Sarah, mas eu não encontrei nada semelhante ou nada que talvez contribuísse no enigma. Sarah também foi uma governadora pica, mas além disso eu não vi mais nada que fosse parecido entre eles dois. Os próximos 4 posts que eu separei se referiam a frases de livros ou frases de alguma pessoa importante. O primeiro deles traduzia para uma fala de William Osler, um médico considerado o pai da medicina moderna. A busca por segurança estática, na lei e em outros lugares, é equivocada. O fato é que a segurança só pode ser alcançada através de mudanças constantes, adaptando ideias antigas que perderam sua identidade aos fatos atuais. O próximo post era uma imagem de um foguete dos Estados Unidos e um texto de Carl Sagan, um astrônomo, e uma caralhada de outras coisas, e autor do livro Paleo Ponto Azul, uma visão do futuro da humanidade no espaço, que é de onde veio essa frase. Dado que, ao longo prazo, todas as civilizações planetárias estarão ameaçadas pelo impacto do espaço. Todas as civilizações sobreviventes são obrigadas a viajar pelo espaço, não por causa do zelo exploratório ou romântico, mas pela razão mais prática e imaginável: permanecerem vivas. Se nossa sobrevivência ao longo do prazo está em jogo, temos uma responsabilidade básica para a nossa espécie de nos aventurarmos em outros mundos. Os números e letras embaixo até então não se sabe o significado, talvez fosse um base 64, porque ele tinha um formato parecido. O terceiro deles é uma frase de Helen Keller: simplesmente uma surda cega que tirou um fucking bacharelado. A segurança é principalmente uma superstição. Não existe na natureza, nem nos filhos dos homens como um todos os experimentam. Evitar o perigo não é mais seguro a longo prazo do que a exposição total. A vida é uma aventura ousada ou nada. E o último post referenciando a uma frase é essa. Decodificando esse texto gigante, ele nos entrega um texto em base 64. E traduzindo ele, nos dá um texto mais ou menos assim. E se você olhar minuciosamente, tem um texto no meio desse emaranhado de letras, que é uma frase de Max Lerner, um pedagogo e jornalista. Não confunda seus interesses adquiridos com ética. Não identifique os inimigos dos seus privilégios como os inimigos da humanidade. Se você não percebeu, mas a decodificação para todas essas criptografias até agora parece estar um tanto quanto aleatórias. Tipo, esses livros não têm correlação nenhuma entre si. Mas partindo para o próximo, e esse hexadecimal traduzia para um base 64, que decifrado virava isso, que traduzido nos levava a ter um hexadecimal. Na época, isso parecia apenas informação aleatória, mas se você reparasse bem, ele tem uma cara de um guide, e ele seguia um padrão na 9ª coluna com apenas os caracteres A, B, 9 ou 8. Guide significa identificador único global, que serve para criar uma chave única caso você queira esconder algo sensível. Ele tem esse formato aqui. O primeiro número na terceira sequência representa a versão do guide, nesse caso é 4. Ah, e vocês se lembram do último GIF, que não tinha nada em nada, e era só um link para um outro post? Ele ainda não estava resolvido. Se você olhar no enigma anterior, que era um hexa traduzido para um base 64, vocês percebem que ele contém espaços. Se você tirasse os espaços dele, você teria isso. E traduzido, ele seria isso aqui. E agora que vem a loucura. Toda imagem tem seu formato em binário, e transformando o último GIF em binário e usando esse conjunto de letras como palavra-chave, ele nos entregava isso aqui. Ok, isso para nós não significa nada, mas ele segue um padrão guide. Até agora, nenhum dos posts que eu mostrei foram 100% solucionados, mas o próximo parece bem promissor. No dia 19 de agosto de 2011, a página postou simplesmente a maior sequência de números nessa porra. E mano, eu não sei vocês, mas eu mesmo fiquei na expectativa desse aqui, e eu tenho certeza que a galera envolvida nisso também estavam.
Puta que pariu, ok. Se você tem olhos e tá olhando pra isso, tá na cara que tem muitos 3 nessa sequência gigante. Aparentemente, é porque esse texto foi encriptado 2 vezes. Ele é um texto ASCII, mas foi encriptado para um hexadecimal 2 vezes. E esse monte de número traduzido virava uma lista de números primos. E alguns deles, se você notar, estão destacados. E tem alguns caracteres no rodapé. E cara, depois eles ainda fizeram outro post com ainda mais números. E mano, isso aqui tinha que terminar de um jeito muito foda. Esse post era a mesma coisa, texto ASCII encriptado 2 vezes e o resultado era mais números primos. Ou seja, era a continuação do post passado. Então, tinha que ter alguma coisa foda, né? Pra broxar todos vocês, esse puzzle nunca foi resolvido. Tentaram várias soluções, como por exemplo, somar os números que estavam destacados, mas não dava em nada. Nenhuma das tentativas dava em alguma coisa com sentido. Assim, isso me broxou muito. Mas, para não ficar só nessa sequência de atos vacilões, eles fizeram um dos posts mais fáceis de se resolver na página. Esse aqui é muito legal, e um dos mais conhecidos pela comunidade que resolveu o enigma. Eu não tenho aqui a mensagem original, mas aparentemente haviam vários Vs no meio de um monte de número. E um maluco tentou mudar esses Vs por As. Sendo assim, essa sequência de número virava uma base 64. E traduzindo, simplesmente saiu um desenho do monumento Stonehenge, com a 858 assinado. Isso foi tecnicamente uma homenagem a um comentário que um usuário um tempo atrás havia feito. Ele falou que essa página do Reddit era tipo um Stonehenge do Reddit. Poderia ser que as pessoas achassem que isso talvez se tratasse de uma organização terrorista, tentando meter o louco e, obviamente, se precisava de uma certa explicação. E tipo, as pessoas precisavam de uma confirmação de que eles não estavam fazendo isso tudo de trouxa. E por um tempo, eles abriram espaço para que as pessoas envolvidas fizessem perguntas a eles. E eles deram algumas respostas. E claro que perguntaria qual era o propósito ao 858 ser criado. E se eles estão perdendo seus tempos decodificando tudo isso. Os malucos simplesmente falaram que o propósito não podia ser revelado. E que eles não estão perdendo seus tempos. Eles também esclareceram que estavam esperando mais resultados vindos da decodificação e que só um dos posts deles tinha sido solucionado até o fim, por uma mulher da Ucrânia, e a conta dela tinha sido deletada, ou seja, talvez eles entrarem em contato com ela. Lendo um pouco das perguntas que a galera foi fazendo, dá pra perceber que eles fazem parte de uma empresa, e é curioso como algumas vezes eles usam eles e eu em certas respostas para algumas perguntas. Uma das perguntas que foi respondida como eu foi se o pessoal que trabalha lá tem um trabalho normal para poderem pagar as contas. E eles respondem com The Project A858 is part of my regular job. O projeto A858 é parte do meu trabalho regular. Algumas vezes ele responde ser de uma organização bem grande, então, assim, poderíamos deduzir que talvez seja uma empresa bem conhecida. E uma das perguntas mais interessantes foi de algumas pessoas que pediram para aceitarem um currículo para trabalharem lá. Eles respondiam que não estavam contratando e que o time que estava lá era recrutado. Havia também a teoria que eles eram como uma estação numérica. Essas estações numéricas são emissoras de rádios com ondas curtas. As mensagens enviadas nessas estações são criptografadas em código Morse e hexadecimal. Essas estações também vêm com o dia e a hora em suas mensagens. E a 858 tinha exatamente isso nos títulos codificados. Mas enfim, essa teoria não faz sentido nenhum a partir do momento que algumas postagens foram extremamente fáceis de decodificar, como o post do Stonehenge, e as mensagens eram praticamente aleatórias, não pareciam fazer sentido. Bem, então é isso, espero que tenham gostado. Apesar de não ter tido um fim, todo esse rolê que o pessoal foi decodificando e tal, mas acho que foi muito legal saber do que aconteceu há 11 anos atrás na página. Ele é como se fosse um Cicada 3301, porque algumas pessoas que resolveram acabaram sendo recrutadas. A gente não sabe ao certo, eu estou especulando aqui, porque a mulher ucraniana que resolveu o enigma até o fim, ela teve a conta deletada, então tecnicamente a gente pode assumir que ela foi contratada, né? Contratada pra empresa e sem precisar enviar um currículo. É isso, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal pra mais vídeos. O próximo tema do vídeo já tá planejado. Espero que tenham gostado. Falou. Calor do caralho.